Sob a liderança do governador Eduardo Leite, o gabinete de crise, criado para acompanhar e monitorar protestos antidemocráticos iniciados no Rio Grande do Sul após o final das eleições, se reuniu na última terça-feira no Palácio Piratini para falar sobre as ações e o reforço policial aqui no Rio Grande do Sul e também colocar à disposição do governo federal policiais do Rio Grande do Sul que já se deslocaram a Brasília. Acompanhe a fala do governador em coletiva de imprensa. Nós promovemos a reunião do gabinete de crise que foi estabelecido em decreto logo em seguida do processo eleitoral, no ano passado, ainda pelo governador Ranolfo. Ele tem a composição de órgãos do Estado, do governo do Estado, como a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Secretaria de Logística e Transportes. A gente tem outros órgãos do Estado do Rio Grande do Sul, como o Ministério Público. E também temos órgãos federais aqui, participaram dessa reunião, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal, agências de inteligência. E a importância dessa reunião do gabinete de crise é alinhar conhecimento, informações entre todos e também podemos estar efetivamente integrados, porque cada um tem uma esfera de competência, de atuação sobre atos atentatórios à democracia e não podemos transformar esse compartimento, essa compartimentação de competências em dificuldades para atuar em relação a esses atos antidemocráticos e as pessoas que executaram, de alguma forma, algum atentado à democracia. Então, essa integração deste gabinete de crise é fundamental nessa direção. E estamos monitorando e acompanhando eventuais novos atos que aconteçam, claro, naturalmente aqui no Rio Grande do Sul. Você já tem a identificação das pessoas que tenham participado aqui no Estado? Quantas pessoas? Qual que é o monitoramento que a polícia faz aqui? Bom, isso é algo que acontece especialmente no ambiente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Sim, foram detectados aí ônibus que partiram do Rio Grande do Sul, muitos já foram abordados e apreendidos em Brasília, mas isso corre dentro da competência federal, e ainda existem aí possivelmente outros ônibus que venham a ser abordados no curso ainda, voltando de Brasília para o Estado, podendo ser abordados em rodovias federais pela Polícia Rodoviária Federal. Então não tenho um levantamento ainda sobre número de pessoas, a gente não tem ainda domínio desses números, mas há sim envolvimento de pessoas aqui do Estado também nesses atos. As forças de segurança do Rio Grande do Sul vão investigar, as nossas forças, a participação de gaúchos nos atos antidemocráticos e também, em especial, a participação de quem financiou, dos financiadores? Existe inquérito policial da Polícia Civil para a investigação de participantes e financiadores de atos que acontecem no Rio Grande do Sul, que é a esfera de competência da Polícia Civil. Nós não podemos investigar atos criminosos que tenham ocorrido no Distrito Federal, não é a esfera de competência, mas correm inquéritos também pela Polícia Federal. O importante é que há esse ambiente de colaboração, de cooperação aqui estabelecido, porque não é hora de ficarmos num debate infrutífero sobre esferas de competência apenas. Respeitamos as esferas de competência, ninguém pode se arvorar até em respeito ao processo legal, ao processo devidamente instruído pela legislação, para não causar vícios que gerem problemas de punição futura, Ou seja, se a gente não observar as regras estabelecidas na legislação de como apurar esses fatos, depois eventuais criminosos não serão punidos e escaparão por conta de terem sido feitas investigações ou processos fora da esfera de competência dos órgãos. Mas é importante dizer que um ambiente de colaboração existe. Então, tem um inquérito policial correndo na Polícia Civil, tem inquérito na Polícia Federal e nós estamos dentro de um ambiente de integração compartilhando informações para que esses inquéritos sejam levados depois ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual nas suas respectivas esferas de competências, para não deixar sem punição quem tenha patrocinado, participado e agido contra a nossa democracia. São 73 homens e mulheres dos nossos batalhões de choque que já estão reunidos em Porto Alegre, aguardando o deslocamento para Brasília. Estamos em contato, a nossa equipe da área da segurança pública com o governo federal e possivelmente até o fim do dia um avião da Força Aérea seja disponibilizado pelo governo federal para levar
este efetivo a Brasília. Então, nós estamos comprometidos aí da condição de proteção à capital federal dentro desse ambiente, né, que ninguém desejava viver, mas é a capital de todos os brasileiros e que tem a sede das instituições que são o alicerce da nossa democracia e, portanto, precisam ser defendidas de forma compartilhada entre os estados. A gente costuma se referir ao nível federal como a União, né? E a União é do quê? A União dos estados. Os estados formam esta federação, esta união de estados é que forma o Brasil e, portanto, todos temos responsabilidade na proteção da integridade das instituições, da democracia, e, claro, inclusive do patrimônio público que lá está estabelecido. Que parte do efetivo da Brigada Militar são esses policiais? São dos batalhões de choque da Brigada Militar. O Estado tem 6 batalhões de choque, são mais de 500 homens e mulheres que compõem esses batalhões de choque do Estado do Rio Grande do Sul, distribuídos nas cidades de Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Caxias do Sul e Uruguaiana. Então, o comando da Brigada Militar fez o recrutamento, né, distribuindo esse efetivo de cada um desses batalhões e formando este grupo aí de 73 homens e mulheres. 70 soldados que serão utilizados, né, e mais 3 comandantes aí desses efetivos. Lá em Brasília eu estive no Supremo Tribunal Federal. A cena é estarrecedora. O que aconteceu lá foi um ato de selvageria, absolutamente insano, né, o que se passou por lá, destruição absoluta de um plenário histórico e, como disse, não é uma agressão apenas ao patrimônio público, que por si só já seria assim lamentável, reprovável e que mereceria ser rechaçado e ao que se deve dar consequência, mas é uma agressão a estruturas físicas que têm uma representatividade e com a defesa de uma ruptura democrática.